Olá, eu sou a Mafalda Camarate Campos. Seja muito bem-vinda, bem-vindo ao podcast Awakening in Balance. Acredito que para nos sentirmos mais conectados, equilibrados, plenos e felizes, temos de nos conhecer primeiro e temos de respeitar a nossa essência, a nossa verdade interior. Acredito também que todos temos o poder da escolha e que temos o poder de mudar a cada dia a nossa realidade. Vem comigo nesta aventura. Aqui falaremos de desenvolvimento pessoal, autocuidado, hábitos de vida saudáveis, amor próprio, espiritualidade, de como te tornares a tua prioridade e teres mais tempo para ti e, acima de tudo, como te podes tornar mais presente na tua vida para que a vivas verdadeiramente. Vamos? Olá! Hoje convidei uma pessoa muito querida que nos ensina muito através da sua vulnerabilidade. Ela defende que, seja qual for a situação, temos sempre a capacidade de nos reerguermos e nunca nos devemos esquecer disso. No passado sofreu de bulimia, síndrome do pânico, imagem corporal distorcida e viveu durante muitos anos em guerra permanente contra o seu corpo. Ao travar uma dura batalha consigo mesma, chegou onde está hoje, inspirando quem se cruza no seu caminho para uma vida mais equilibrada, do interior para o exterior. É apaixonada por movimento e mobilidade e acredita que a respiração consciente é o nosso superpoder e que o yoga é um verdadeiro caminho de regresso a casa, à nossa casa interna. Hoje comigo tenho a querida Vânia Duarte, para além de fundadora da Surya Cristais e da Escola de Yoga Casa Logom, é também terapeuta de Thai Massage e Breath Coach. Querida Vânia, seja muito, muito bem-vinda, é um prazer ter-te aqui comigo. Olá, Mafalda, obrigada pelo convite e, bem, já me apresentaste, não é? já está feito, pronto, podemos passar. Olha, obrigada mesmo, é um privilégio muito grande estar aqui contigo a conversar, gosto sempre muito da tua energia bem disposta, por isso obrigada mesmo pelo convite. Obrigada. Olha, Vânia, tu defendes que cada pessoa é assim um ser único e que é essa singularidade que nos torna especiais. Como é a Vânia como ser única e especial que é? Começas com perguntas difíceis. Olha, eu sou uma pessoa muito normal, na verdade, com as minhas dúvidas, com as minhas questões, não, o facto de hoje em dia estar num estado de mais amor próprio para comigo não significa que não tenha também as minhas questões e que às vezes não acorde de manhã e não pense, devia estar mais magra ou mais fit ou com menos rugas ou qualquer coisa do género. Mas no fundo eu acho que sou uma pessoa que aprendeu a gostar realmente de mim, sabes, e a viver muito confortavelmente com aquilo que tenho, que era algo que não existia no passado e acho que é aquilo que mais me define neste momento. Eu sou muito feliz hoje em dia com o meu corpo, com a minha vida, sinto-me muito em paz com aquilo que tenho. Óbvio que, como qualquer outra pessoa, tenho dias também mais desafiantes, mas no geral acho que sou uma pessoa muito em paz comigo e com a minha vida. Sim. Olha, as questões que eu falei quando te apresentei, da luta interna que travaste contigo mesma contra o teu corpo ao longo dos anos, levaram-te a este amor profundo que tu dizes que hoje sentes por ti, não é? Que hoje nutres por ti. Como é que foi este processo? Muitas pessoas que nos estão a ouvir estão neste momento nessa luta interna, mais do que falar dessa luta. Como é que foi, como é que tu conseguiste de facto curar a relação que tinhas contigo, com o teu corpo, e como é que conseguiste trazer essa aceitação e esse amor próprio para a tua vida? Olha, sabes que às vezes eu olho para trás e penso que não sei muito bem, porque não houve uma coisa só, não é? Eu comecei a sofrer de bulimia aos 16 anos e sofri de bulimia até aos 24, onde vomitei recorrentemente, diariamente, várias vezes por dia, fiquei extremamente doente, e quando quando me disseram que eu estava curada da bulimia, eu lembro-me que o médico disse-me uma frase que eu nunca mais me esqueci,
e que foi quem sofre de distúrbios alimentares nunca vai estar efetivamente curado, não é? Há sempre aqui a parte mental que nós vamos ter que lidar com isto. E a verdade é que eu na altura aquilo não me fez muito sentido, eu também era mais nova, tinha 24 anos, e os anos a seguir foram muito a lidar com isso, ou seja, eu não vomitei, efetivamente nunca mais, mas toda a minha mente e toda a minha vida passava por dietas. Eu estava constantemente em dieta, constantemente à procura de ter um corpo melhor, sempre com aquela ideia de que eu só vou ser feliz, eu media a minha felicidade com o corpo. Eu só vou ser feliz quando alcançar determinada imagem, eu só vou ser feliz quando tiver determinado peso, e a questão é que nós estamos a falar de uma pessoa que era magra, não é? Eu quando comecei a sofrer de bulimia, eu tinha excesso de peso, mas aos 24, 25 anos eu tinha um peso normal, 55, 56 quilos, só que a minha imagem, a minha mente, eu tinha uma imagem distorcida do meu corpo, ou seja, a minha mente não acompanhou a mudança do meu corpo. Eu lembro-me que muitas vezes eu ia às compras e eu pedia os números das calças antigos que eu vestia antigamente, porque a minha mente não tinha acompanhado esta mudança física. Então, lá está, na minha mente eu achava que continuava a ter aquele corpo, e então foram muitos anos a lutar contra mim. E assim a primeira estalada que eu levei assim de impacto de eu acho que tenho um problema, foi uma vez numa consulta de psicoterapia, em que a psicóloga percebeu que já não dava, já tinha feito tudo e que eu continuava a achar que era completamente disforme, sabes? É que na minha cabeça nem sequer era o corpo que eu tinha na época, era muito diferente. E então eu lembro-me que ela pediu-me, ela colocou assim papel de cenário no chão e pediu-me para eu desenhar como é que eu achava que era. E tu não estás a perceber, eu fiz um boneco completamente diferente daquilo que eu era, daquilo que eu fui, nada, era completamente nada, tudo ao lado. E depois ela mandou-me deitar dentro do boneco e contornou o meu corpo com a caneta. E eu senti isso, portanto não foi nada inventado, eu senti a caneta a contornar-me. Claro. E quando eu vi que aquilo era menos de metade, era tipo, era absurdo, sabes? Era outra imagem. Eu tive assim um choque muito grande de, espera aí, isto de facto. Foi quando percebeste a distorção, Sim, não é? Que tinhas. Exatamente, exatamente. E aí começou a fazer sentido esta coisa de, mas espera aí, se calhar é por isto que quando eu vou às lojas e peço um 42, é normal que não me sirva, porque se calhar eu visto um 36. Porquê é que eu continuo a pedir o 42? Então eu acho que este foi assim o primeiro passo para me começar a perceber disto. Depois, eu continuei durante muito tempo em busca de dietas e depois em treinos muito rígidos. Eu treinava muito e não no sentido de treinar para me fazer bem, era quase treinar para me punir, sabes? Era muito certinha com a comida, depois tinha muitas compulsões alimentares e depois chegava e treinava mesmo muito, quase numa de me magoar. Até que aos 30 anos eu entrei nesse ano a dizer que ia ser sim a minha melhor versão, aquelas resoluções que a gente faz, não é? A ser a minha melhor versão. E eu comecei a ser acompanhada por uma pessoa do ginásio a nível nutricional que não era a nutricionista. E de facto eu posso dizer que eu nunca tive uma barriga como tive naquela altura. Aliás, essas fotografias ainda existem no Instagram porque eu não as apaguei, estão lá para os primórdios, porque eu gosto mesmo de me recordar de onde é que já estive. Era a história, não é? Exatamente. E então, é assim, não, eu nunca tive tão seca, nem nunca vou estar tão seca como estive naquela altura. Mas eu posso dizer que foi das épocas mais tristes da minha vida. E eu lembro-me e já contei isto muitas vezes, de tirar fotografias para o Instagram, muitas, daquelas fotos que foi publicada, eu tirei para umas 100. E publicar a fotografia e receber comentários, ai, está espetacular essa barriga, e eu chorar compulsivamente porque me odiava, sabes? Tipo, sentia-me triste porque comia sempre a mesma coisa, porque estava completamente obcecada, eu pesava a minha comida ao milímetro, não comia nada fora do plano, eu passava 24 horas por dia a pensar em o que é que ia comer, sabes?
que é que aconteceu? Para além disto me levar a compulsões gigantescas, porque ninguém vive assim muito tempo, não é? Com esta regra, se alguém te diz não podes comer chocolate durante X tempo, tu vais ficar a pensar no chocolate e da próxima vez que tiveres o chocolate não vais comer um quadrado, vais comer uma tablete. E o que aconteceu foi que eu, algures a meio do ano, eu fui parar ao hospital com uma anemia muito grave, com análises renais muito graves também. Na altura os médicos achavam inclusive que eu estava a desenvolver uma insuficiência renal. Eu entrei no hospital com uma dor de cabeça extremamente intensa, pensou-se inclusive que eu podia estar a sofrer de um AVC porque eu não conseguia abrir os olhos e basicamente eu estava desnutrida, estava mesmo desnutrida. E eu dei por mim nessa altura, até porque eu tive uma médica que foi assim, na altura eu achei que ela foi assim um bocado bruta, mas hoje em dia eu agradeço a forma como ela falou, em que ela disse: olha, Vânia, se a Vânia que se quiser continuar a matar, o caminho é por aqui, eu dou-lhe alta e a Vânia vai à sua vida. E eu não quero ter nada a ver consigo. Se a Vânia decidir que já chega disto, então eu vou ajudá-la e vou indicar-lhe aqui um caminho. Agora você tem que fazer uma escolha, vou-me embora, vou dar aqui um tempinho. Eu estava ali a receber soro e tudo. E o que aconteceu, Mafalda, foi que eu acabei por perceber que andava nisto há 15 anos, sabes? É muito tempo a lutares contra ti, a lutares contra o teu corpo. Hoje em dia, eu olho para o meu corpo e agradeço-lhe todos os dias, porque ele aguentou coisas extraordinárias, a quantidade de porcaria que eu ingeri, a quantidade de medicamentos, de laxantes, de coisas que eu ingeri e nunca me falhou, sabes? Aquilo foi um aviso do estilo: tens que mudar. Então eu acho que foi a partir daí. Eu lembro-me que eu jurei a mim mesma, eu não sabia como é que havia de fazer, mas eu jurei a mim mesma que eu ia me curar e pedi ajuda nutricional, pedi ajuda psicológica, fiz coaching. Ou seja, foi um processo que se iniciou que eu sinto mesmo, ou seja, eu das outras vezes em que pedi ajuda, mesmo quando estava com bulimia, eu estava-me a querer curar da doença em si, mas eu acho que nunca me encarei como uma pessoa realmente doente, sabes? E ali não, eu percebi mesmo, eu tenho uma doença e eu preciso de ajuda. E acho que isso foi o primeiro passo, foi eu admitir que não conseguia fazer sozinho, e admitir que precisava de ajuda. E, entretanto, foi um processo. Eu tive muito acompanhamento nutricional, fiz muita psicoterapia, tive ajuda de coaching, fiz muitas terapias alternativas, experimentei muita coisa e, acima de tudo, procurei comprometer-me efetivamente com este processo. Portanto, eu acho que não houve assim uma coisa, foi todo um conjunto de coisas que me levou até aqui. Hoje em dia eu vivo muito em paz com a comida, não tenho, ou seja, a comida é uma coisa natural para mim, eu chego, como, desfruto e está arrumada, enquanto que antigamente era muito uma obsessão, sempre a pensar na comida, o que é que vou comer. Agora, lá está, mais uma vez, isto é uma doença que me vai acompanhar para sempre e claro, tenho os meus desafios, mas sinto que hoje em dia consigo viver em paz com esta temática, sabes? E portanto, isso deixa-me feliz. Sim, sabes que nós muitas vezes temos esta dualidade, não é? Escolhemos ou por amor ou por medo, não é? E tu antigamente, pelos vistos, estavas a escolher, querias fazer exercício físico, mas não era porque amavas o teu corpo e porque querias ter mais energia, era porque querias que ele fosse fit e magro e querias comer não porque querias nutrir o teu corpo, mas porque querias emagrecer, querias ter um certo peso, não é? E faz toda a diferença quando nós mudamos do medo para uma escolha de amor. E eu acho que foi esse caminho que tu foste fazendo, não é? Eu amo, eu quero me curar e infelizmente muitas vezes nós temos que chegar a este estado limite, não é? De teres ido parar ao hospital para de facto termos este wake-up call e acordarmos e percebermos, não, se eu quero fazer da minha vida algo diferente, então eu tenho mesmo que transformar. Olha, tu és professora de yoga, foi assim que eu te conheci, e segundo a tua visão tu acreditas e defendes um yoga medicina, que traz na sua origem e essência o intuito de prevenir e de curar. Fala-me sobre isto, como é que o yoga pode promover saúde, prevenir doenças e curar? Então, basicamente tu definiste yoga, não é? Eu acho que hoje em dia o yoga está muito confundido com outra coisa qualquer que não é efetivamente yoga.
Uma das primeiras coisas que as pessoas dizem quando pensam em yoga, não é? Flexibilidade. É assim, yoga, flexibilidade, vem agarrado. E eu digo muitas vezes aos meus alunos, eu desafio, assim, qualquer pessoa no mundo inteiro a ir às escrituras, aos primeiros textos sagrados e a procurar um sítio onde se fala de flexibilidade. E não vão encontrar, não vão. Desafio, pago o que quiserem e não vão encontrar. Porque efetivamente o intuito do yoga sempre foi este, sempre foi promover uma maior mobilidade do corpo, não é? Maior movimento, sempre foi muito mais de prevenção, eu acredito muito nisto. Infelizmente, nós aqui no Ocidente, nós temos muito esta cultura de só recorrermos às coisas quando estamos mal, em tudo na vida, seja no yoga, seja um psicólogo, seja um nutricionista, um coach, qualquer coisa, nós só recorremos quando estamos mal, não é? Temos muito esta atitude reativa, quando a opção deveria ser termos uma atitude preventiva, ou seja, eu acredito muito que o yoga pode ter a capacidade de curar algumas questões através da yoga terapia, mas acima de tudo eu acho que o yoga funciona muito mais numa base de prevenção. Isso é assim o grande poder do yoga. Porque no fundo, e principalmente olhando aqui para a nossa sociedade, tu estás a falar de uma sociedade que é completamente sedentária, as pessoas passam muito, muito tempo sentadas, ou seja no trabalho, seja no sofá, seja a olhar para o telemóvel, e o nosso corpo não foi feito para estar tanto tempo parado, e a verdade é que as pessoas estão a perder mesmo mobilidade, e tu notas muito isso até nos miúdos. Nós muitas vezes focamos-nos nos adultos, mas tu notas muito nos miúdos, que os miúdos estão a perder capacidade física, não conseguem fazer um agachamento profundo, não conseguem elevar os braços acima da cabeça, não conseguem fazer movimentos muito diferentes de baixar e levantar, tu pedes uma torção, os miúdos têm dificuldade. E isto quer dizer, numa idade em que os miúdos são extremamente móveis, não é? Quer dizer, as crianças supostamente têm uma mobilidade incrível. Mas começa a ser assustador e aquilo que eu defendo enquanto professora é muito isto, é que nós temos que perceber que o impacto das nossas escolhas hoje, nós vamos pagá-las daqui a algum tempo. E quem pratica comigo já me ouviu dizer isto muitas vezes, nós não praticamos yoga para agora, nós praticamos yoga para daqui a 20 ou 30 anos. Principalmente no caso das mulheres, nós temos, toda a gente, se mulheres ou homens, vai perdendo massa muscular ao longo da vida, mas nós mulheres, por causa das nossas alterações hormonais, nós temos muitos problemas de ossos, não é? É muito comum tu veres casos de osteoporose nas mulheres, não é? Muito também por causa da menopausa, ou seja, o nosso corpo com o envelhecimento vai perdendo capacidade. Se nós, enquanto somos jovens ativos, jovens ou adultos ativos, não o oleamos, é uma máquina, é como tudo na vida, não é? Tens um carro, se não andas com ele, quando um dia vais para a estrada e tentas puxar por ele não passa dali, porque não está habituado. O corpo é igual. E aquilo que eu defendo enquanto professora é isto, mais do que nos focarmos em atingir determinadas posturas, nós temos que nos focar é aprender a mover o corpo de forma eficiente e inteligente, não é? E isso pode ser com o yoga, pode ser com o que quer que seja. No meu caso é a minha área, o yoga. Mas eu acredito realmente nisto, eu acredito que o yoga é para todos, as pessoas precisam de aprender a se mexer de forma mais eficiente, as pessoas estão muito padronizadas, os padrões das pessoas no movimento é tudo muito baixar, levantar, não há diferença no dia-a-dia, tu não tens estímulos que levem o teu corpo a ter que experimentar outras coisas, por isso é que às vezes chegas às aulas e de repente dás uma postura que nem sequer é difícil, dás aqui se calhar uma abertura de peito um bocadinho diferente, as pessoas não conseguem porque no dia-a-dia não têm este tipo de estímulo. Então para mim é extremamente importante incentivar aqui a que as pessoas se tornem mais saudáveis, sabes? Porque tenho muito medo de não conseguir prever qual é que vai ser de facto o impacto deste estilo de vida daqui a muitos anos, daqui a 20 anos. Tenho muito medo de tu teres pessoas muito jovens, porque já vês isso, pessoas de 40 e tal anos, jovens, e que têm dificuldades terríveis em fazerem movimentos muito básicos, e isso preocupa-me, então é esse o meu objetivo. Sabes que eu digo muito isso às minhas clientes, não é? O nosso corpo, quando nós temos 80 anos, não é? A vida que nós vamos ter vai depender do que nós agora estamos a fazer, das escolhas que nós agora fazemos, não é? Seja em termos de exercício físico, de alimentação, de descanso, tudo vai implicar na saúde que nós vamos ter anos mais tarde, não é? Nós agora podemos sentir a energia, o foco mental, etc., mas
nós estamos é bom para agora, mas nós, acima de tudo estamos a fazer um investimento para a nossa saúde futura, não é? E de facto, se nós pensarmos que este corpo, este nosso templo é o único que nós vamos ter nesta vida, não vamos ter outro, não vamos querer fazer-lhe mal com certeza. Olha, tu defendes também um yoga onde verdadeiramente o que importa não é tanto a flexibilidade como tu estavas a dizer, mas que a pessoa tenha compaixão por si e pela vida, pela sua vida. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que não nos devemos estar aí a comparar uns com os outros, que isto não é uma competição, que não devemos ser tão exigentes por não conseguir atingir certas posições. Porque é que isto nos ajuda a trazer mais compaixão para a nossa vida? Então, quando nós observamos a definição da palavra yoga, nós percebemos que a palavra yoga significa união. E a união entre várias coisas, corpo, mente, espírito, respiração, movimento. Há aqui várias coisas que têm que estar unidas para nós praticarmos yoga. O asana, as posturas, é uma parte do yoga. São 8 ramos no yoga. O asana é um deles, não é o mais importante, não é o menos importante nem o mais, é um deles, todos eles são importantes e todos eles compõem o yoga. Aqui no Ocidente nós focamos-nos muito no asana porque é muito bonito nós vermos as fotografias e as posturas e achamos que tudo isso é muito desafiante. Para mim é muito mais desafiante nós conseguirmos comprometer-nos com os outros ramos do yoga, por exemplo, quando te falam, por exemplo, de não praticares a violência, seja para contigo, seja para com os outros, e de repente tu vais a uma prática, exiges demasiado do teu corpo, conseguiste aquela postura espetacular, deu uma bonita fotografia para o Instagram, mas se calhar vais sair dali com uma lesão. Falhaste no primeiro ramo do yoga. Não violência. Se calhar as pessoas daqui no Ocidente olham muito para o yoga como um exercício físico e não como um estilo de vida, não é? Exatamente, sim. É por isso que lá está, por isso que nós, enquanto praticantes, não é? Quem pratica mais regularmente e quem estuda as escrituras, nós não dizemos que fazemos yoga, tu vives yoga, não é? O yoga é uma prática, não se faz yoga. Hoje vou fazer yoga. O yoga faz-se desde que nós acordamos até que nós nos deitamos, seja nas nossas ações, na forma como nós falamos com os outros, não roubar, por exemplo, não roubar tempo, não é? Quando tu chegas atrasado, deixas alguém à espera, tu estás a roubar o tempo dessa pessoa. Comprometer-te com a verdade, manteres o compromisso na prática, aparigrá significa desapego, é um dos niyamas mais importantes do yoga e que fala exatamente isto, nos aprendermos a desapegar, inclusive é das posturas. Ou seja, no fundo, para mim, enquanto praticante e acima de tudo, enquanto professora, eu posso dizer isto e digo também isto muitas vezes, para mim um aluno avançado não é aquele que chega à prática e consegue meter a perna atrás da cabeça. Eu posso ter um aluno que chega à prática e faz as posturas todas difíceis, pernas atrás da cabeça, faz a espargata, faz o que quiser. Mas se esse aluno, durante a prática, não consegue estar com uma respiração consciente, distrai-se, e é muito fácil para nós professores nós percebermos quando é que os alunos estão distraídos ou não, estão fora da prática. Tu entendes muito isso porque a respiração muda. Um professor que esteja atento vai perceber logo, ok, a tua mente já está lá fora a pensar noutras coisas. E às vezes acontece, mas a atenção na prática, a atenção do que está a acontecer, das subtilezas, às vezes nós achamos que focamos-nos tanto na forma final que te esqueces de desfrutar da viagem, não é? Te esqueces de desfrutar daquele caminho, é um caminho. E então lá está, para mim, um aluno avançado é alguém que consegue desde o início até ao final da prática estar completamente focado, pode estar uma bomba lá fora, o aluno está ali a respirar, não interessa ao colega do lado, não interessa ao colega da frente, não interessa nada, interessa única e exclusivamente aquele momento, o corpo e o tapete. Isto para mim é a definição de um aluno avançado, porque significa que está comprometido com a prática, está completamente desapegado de tudo o resto, está a praticar pranayamas, está a praticar meditação, ou seja, está a praticar não só o asana, mas todos os outros ramos do yoga. Enquanto que alguém que chega ali e faz muitas posturas, está focado num ramo apenas. E tudo bem, podes ter alguém que só quer usar o yoga como exercício físico. Mas então não é muito diferente de ir para um ginásio fazer uma aula de zumba, de outra coisa qualquer. Então para mim é isto, o compromisso na prática e esta entrega na prática, não é? A forma que eu vejo um praticante entregar-se faz muito mais sentido
do que propriamente teres alguém que está ali só a fazer posturas desafiantes. Uhum. Olha, na sequência do que estávamos a falar, dizes que há um voltar a casa de cada vez que se vai ao tapete. E este voltar a casa é a casa que existe dentro de cada um de nós, não é? E esta casa nem sempre é incrível, nem sempre é linear, nem sempre é bela, mas é a nossa casa. Tal como a prática e a vida nem sempre são lineares, nem sempre são belas, não é? E dizes que é isto que o yoga te dá, esta profunda noção de estar. É trabalhar este acolher ao que está lá a cada momento, desenvolver este olhar com compaixão, sem julgar, sem nos identificarmos, é isto? Sim, é acima de tudo perceberes que, tal como a vida, há práticas que não vão ser, vais terminar frustrada, não é? Por qualquer coisa que vai acontecer, terminas frustrada. E é aceitares isso, ou seja, aquela ideia que nós temos de eu vou praticar yoga para me sentir zen, parece que nós estamos a querer fugir de alguma coisa, não é? Porque, claro, nós queremos, tal como vou fazer uma massagem para me sentir bem, mas muitas vezes eu sinto que as pessoas usam o yoga ou este tipo de ferramentas mais espirituais para tentarem fugir aqui um bocadinho ao caos da vida. É quase o estilo, eu vou aqui meter isto debaixo do tapete, não é? E agora vou-me abstrair do momento que estou a passar. E para mim, e tenho sentido cada vez mais isto, o yoga o tapete é uma extensão da vida. Aliás, eu na escola digo isto muitas vezes, o tapete é um laboratório para a vida. Nós experimentamos no tapete para depois, ou seja, a prática não termina quando nós dizemos namastê, não é? Certo. Assim que saímos da porta para fora, a prática continua, a prática da vida, não é? E então, no fundo, quando tu tens práticas desafiantes, que desafiam a tua mente, que desafiam o teu ego, não é? É muito fácil nós nos deixarmos levar pelo ego no tapete. Quando tu desafias o teu ego no tapete e quando tu aceitas que hoje a prática não foi aquilo que tu estavas à espera, mas aceitas que faz parte, estás a preparar-te para lidar com a frustração na vida. E eu acho que hoje em dia as pessoas têm muito medo de lidar com a frustração, sabes? Têm que estar sempre a ter estímulos para estarem super contentes e alegres para não lidar com a frustração. E a frustração faz parte, nós temos que temos que aprender a lidar com isto. Então eu acho que este voltar a casa é um bocadinho aceitar que nós somos compostos por sombra, por luz, por tantos lados, não é? E é isto que nos torna únicos. Quando nós só queremos a parte mais espiritual e zen, estamos a limitar a nossa potencialidade. Claro, até porque nós vivemos aqui na matéria, não é? Portanto, é ligar este céu à terra, não é? Não podemos estar nem só lá em cima, nem só cá em baixo, não é? Completamente. Olha, para além do yoga, tu és terapeuta de Thai massagem. Eu acho maravilhoso que esta técnica tenha sido eleita em 2020 como património material da humanidade. Acho maravilhoso. Sim. No que é que a Thai massagem se diferencia de uma massagem de relaxamento normal para que seja eleita património imaterial da humanidade? Da humanidade, sim. Então, a Thai, ela é considerada uma terapia milenar. Ela foi criada por antigos agricultores tailandeses que viviam assim em comunidade. E numa zona, estas comunidades tinham sempre, vamos lhe chamar tipo o xamã, não é? Tinham o representante da aldeia. E a cultura oriental, eles têm muito esta coisa das massagens. Aqui no Ocidente as massagens são uma coisa de luxo. Nós fazemos uma massagem, mais uma vez, ou quando estamos muito mal, ou assim de vez em quando para celebrar alguma coisa, não é? Olha, fiz aniversário, vou fazer uma massagem, dia dos namorados vou fazer uma massagem. Não é uma coisa comum, tu não fazes uma massagem, mais uma vez, por prevenção. No Oriente, a massagem é vista exatamente como isto, como prevenção. Então o que é que acontecia? Exatamente. Então o que é que acontecia? A Thai massagem foi criada por estes representantes das aldeias na Tailândia. Quando os agricultores chegavam ao final do dia, estavam extremamente cansados, tinham mesmo muitas dores no corpo, e então começaram a incutir esta coisa da massagem para os ajudar a relaxar e prepararem-se para o dia a seguir. A Thai, porque é que ela é diferente de uma massagem de relaxamento? Porque tu trabalhas muito a parte do alongamento e das torções do corpo, ou seja, tu não estás simplesmente a massajar ali um corpo, não é? Muitas vezes, aliás,
é muito difícil adormeceres numa Thai massagem, ao contrário de uma massagem de relaxamento em que facilmente te deixas ir. Primeiro porque é suposto haver aqui um contacto entre o cliente e o terapeuta, não é? A Thai no Oriente é conhecida pela dança sagrada, porque os movimentos são muito fluidos. Parecem uma dança. Parece uma dança, exatamente, e tu tens mesmo que estar, o cliente tem mesmo que estar acordado, tu vais dizendo, vai, inspiras, principalmente quando são assim intuições mais intensas, tu precisas que o cliente esteja acordado. Então lá está, aquilo que as pessoas muitas vezes dizem é, tu numa Thai, tu quase que estás no limbo e de repente voltas e depois vais e depois voltas, mais uma vez como os movimentos, ou seja, nós trabalhamos muito com pontos de pressão, trabalhamos muito com torções, tanto que há muito, quem pratica yoga reconhece algum tipo de movimentos e a Thai em alguns lugares é chamada de Thai Yoga massagem, porque tu usas muito torções e alongamentos que se usam no yoga também. Então nós trabalhamos muito pontos de pressão, trabalhas muito aqui linhas no corpo, até vai buscar um bocadinho a medicina chinesa, linhas do corpo ligadas aos nossos órgãos internos, tipo a zona da bexiga, a zona do fígado, a zona dos pulmões, trabalhas muito estas zonas no corpo para desbloqueares, muita parte também dos líquidos, de ajudares a circulação dos líquidos, e depois lá está, toda a parte dos alongamentos e das torções ajuda a trazer aqui mais saúde articular e a nível de mobilidade para o corpo é muito bom. Uhum. Uma área que tem estado também a desenvolver é a dos cristais, que é uma área que me fascina e que cada vez começa a despertar mais o meu interesse, não só pessoalmente, mas também a nível profissional. Principalmente pela elevada qualidade terapêutica que também é associada aos cristais. Como é que surgiu esta tua paixão? E como é que decidiste criar uma loja, a Súria Cristais? Sim, então, eu nunca tive muito desejo de criar uma loja, foi um acidente na minha vida, na verdade. Os cristais, eles surgiram em 2016, na altura em que eu estava nesse processo de eu preciso de me curar. E eu até conto essa história no livro que lancei o ano passado de cristais. Eu lembro-me de estar na FNAC e à procura de livros diferentes, estava assim aberta a tudo, sabes, tipo, tal como terapia, experimentei muita coisa, tenho assim uma mente muito aberta, experimentei muita coisa diferente, algumas fizeram sentido, outras não. Da mesma forma estava à procura de livros diferentes que me pudessem, sei lá, ajudar aqui a ter outra visão, outro cuidado de mim. E descobri um livro de um senhor brasileiro, que é o António Duncan, chamado Pedras e Cristais, se eu não me lembro, acho que é qualquer coisa assim. E gostei muito da forma como ele falava, muito descomplicada. Isto porquê? Porque eu cresci com cristais. A minha madrinha é colecionadora de cristais, tem uma coleção épica, mas eu nunca lhes vi mais nada do que pedras bonitas, ou seja, nunca achei que os cristais energeticamente tivessem alguma coisa de interessante, sempre fui capaz de dizer, espetacular, bonita coleção, mas não mais do que isso. E então gostei da forma como ele abordou a questão da terapia, das energias, e lá está, eu acho que estava mais desperta para isso também, não é? Se calhar se fosse no passado não iria ter essa vontade. E lembro-me que na altura eu comprei um quartzo rosa, intuitivamente, lá está, olhei para o livro, gostei, fui a uma loja, comprei um quartzo rosa e muito intuitivamente comecei a fazer um trabalho de todos os dias colocar o quartzo rosa no meu peito e dizer ao espelho, olhar-me para o espelho, atenção que eu tinha pânico de me olhar para o espelho, não é? Era tipo o meu pior inimigo. E eu obriguei-me durante mais de um mês a dizer todos os dias, eu sou suficiente. Olhava mesmo e procurava dizer aquilo com verdade. É óbvio que isto foi todo um processo, não foi só o cristal, mas sem dúvida nenhuma que eu sinto que me ajudou muito neste processo de aceitação, de amor próprio, de nutrir aqui o meu chakra cardíaco. A partir daí, eu comecei de facto a ter muita curiosidade sobre cristais. Quanto mais lia, mais queria saber, mais queria conhecer, mais queria mergulhar neste mundo. Comecei a falar muito com geólogos, com mineralistas, com pessoas de áreas mais esotéricas. Depois eu sempre tive muito esta coisa de querer aliar a ciência à parte do esoterismo. E lia muito, procurava formações, até que entretanto fiz algumas formações cá em Portugal e depois consegui fazer a minha certificação internacional por uma das maiores escolas, a maior escola de cristaloterapia do mundo. Ou seja,
eu quanto mais estudava, mais queria saber, sabes? E depois comecei a comprar os meus cristais e comecei, isto eu acho que foi em 2017, se não me engano, eu comecei a partilhar cristais no meu Instagram, mas cristais não era para vender, eram coisas que eu ia fazendo, grelhas de cristais, e as pessoas iam me perguntando muito, onde é que tu compras as tuas coisas e não sei o quê, e eu sempre tive muita noção do impacto que a exploração de cristais tem no meio ambiente e da exploração de mão de obra que existe cada vez mais, e sempre falei muito disto. E eu ia diretamente à casa de uma pessoa que era essa pessoa que apanhava os cristais, ou seja, os meus primeiros cristais até eram muito aqui de Portugal, porque esta pessoa apanhava os cristais. Eu ia à casa dele, trazia os cristais para mim. E na época eu comecei a pensar, tipo, olha, isto se calhar é giro, as pessoas têm interesse. E eu lembro-me que estava a fazer um processo de coaching e a minha coach na altura disse, olha, porquê é que tu não experimentas fazer um e-book assim com os passos básicos para as pessoas e vês se isto há interesse, não é? Porque uma coisa é as pessoas dizerem que gostam, mas será que as pessoas gostam assim tanto para comprarem um produto meu? E a verdade, isto já foi no final de 2018, e a verdade é que eu em 2019 eu fui para a Índia e eu lancei o e-book em janeiro de 2019 e este e-book pagou-me a minha viagem à Índia. Nessa altura eu tive um convite para escrever um livro de cristais, que eu não aceitei, porque não, a Súria nem sequer existia, eu não achava sequer que isto ia ser alguma coisa na minha vida, e achei que para escreveres um livro tens de ter uma maturidade muito grande, e eu não tinha, uma coisa é escrever um e-book, outra coisa é escrever um livro. E então eu disse que não queria, mas comecei a pensar, espera aí, isto se calhar pode ter aqui potencial. E a verdade é que eu, entretanto, acabei por me munir de uma pequena rede de fornecedores que trabalham exclusivamente com o comércio sustentável, que têm licenças de exploração, as pessoas são pagas devidamente, eu sei exatamente de onde é que vêm os meus cristais, como é que são extraídos, por isso é que eu não tenho todos os cristais, ou seja, eu sou uma loja, mas mais ou menos, porque eu não tenho a opção que outras lojas têm, porque há muita coisa que eu não vendo. Aliás, eu costumo dizer que eu vendo só aquilo que gosto, e não o que existe assim de oferta. Eu vendo cristais que conheço, que já trabalhei com eles, que sinto, que me fazem sentido. E foi assim um processo, sabes, sem expectativas, Mafalda. Eu criei a Súria, eu tinha um trabalho na altura, um trabalho na agência, eu era designer e foi a minha profissão durante 13 anos, e criei a Súria sem qualquer expectativa. Foi, vou lançar isto, também tenho o meu trabalho, não estou à espera que se isto correr mal, tenho o meu trabalho. E acho que foi a melhor coisa que me aconteceu, não é? Porque ao não ter expectativas eu olhava aquilo como uma coisa divertida, não tinha que correr bem, porque tinha a minha rede segura e eu estava muito satisfeita com o que estava a fazer na altura. A verdade é que a Súria foi crescendo cada vez mais. Eu despedi-me no início da pandemia, em abril de 2020, porque de facto chegou a uma altura em que já não estava a dar para conciliar as duas coisas, mais o yoga, e desde aí, pronto, a Súria teve um crescimento muito, muito grande, tornou-se uma referência no mercado nacional, já fui entrevistada para algumas revistas, mesmo internacionalmente. O ano passado, em novembro, lancei o meu livro, A Magia dos Cristais, que em um mês chegou à segunda edição. Ou seja, tem sido um processo muito bonito e gosto muito, acima de tudo eu sinto que as pessoas gostam do meu trabalho porque eu descomplico os cristais ou seja, eu acredito muito na parte esotérica, mas eu trago muito um lado mais simples e mais científico também para a minha comunicação, e isso acaba por agradar a algumas pessoas que gostam de perceber um bocadinho mais sobre como é que isto funciona e não, às vezes parece um bocadinho éter. Sim, não, e tens esta questão da ética, não é? Porque há de facto à volta deste tema dos cristais e da sustentabilidade um grande debate, não é? Porque eventualmente diria a maior parte se calhar da exploração não é eticamente responsável nem para os recursos humanos que lá trabalham, não é? Eu no outro dia lia que houve um estudo que foi feito que dizia que em Madagascar, por exemplo, 85 mil crianças trabalham debaixo de terra à procura de cristais. E, portanto, trabalho infantil, péssimas condições, salários péssimos,
E depois o respeito também pela natureza, não é? Porque muitas vezes a extração não é feita de forma a respeitar a mãe terra, não é? E portanto essa ética que tu pões por trás, não é? Tu só trabalhas com fornecedores que de facto têm estas garantias de sustentabilidade, isso também para quem compra dá algum conforto, porque nós ao comprar nós estamos isto é um voto, não é? Tu estás a dizer o que é que queres, portanto se tu não comprares coisas que sabes que sustentavelmente não são, acabas por estar a dizer não é isto que eu quero e portanto se não houver procura também não há oferta, não é? E Exato, portanto temos aqui nós estamos a financiar direto ou indiretamente aquilo que está disponível. Olha, diz-me uma coisa, eu sei que tu tens, há cristais que são puros, mas também há muitos cristais falsos, não é? Como é que nós podemos garantir ou ter a certeza que estamos a comprar um cristal que é puro? Como é que nós podemos saber, olhando numa loja, se é falso, não é? É fácil de ver, não é? Então, eu vou puxar a brasa à minha sardinha. Para teres a certeza, tens de comprar na Súria. Não, essa é assim, Mafalda. Essa é a pergunta para 1 milhão de euros. As falsificações são muitas. Há cada vez mais cristais falsos. E não é só cristais falsos, tens muitos cristais que são manipulados. São cristais verdadeiros, mas que são manipulados para parecerem outras coisas, para terem mais cor ou para terem cores diferentes. E não há assim, não é fácil, percebes? Eu própria às vezes, aliás, eu digo muitas vezes isto, eu não faço identificação de cristais por fotografia que não sejam Súria, porque eu sei exatamente os meus cristais, de onde é que eles vêm, e há cristais que de facto é muito difícil, por exemplo, imagina que tu tens uma turmalina negra e um ónix, visualmente são cristais muito semelhantes, só se percebe através do peso e da opacidade. Por uma fotografia eu não consigo ver isso. Ou seja, há coisas que são de caras e uma pessoa vai à net e já, por exemplo, sei lá, as pedras da lua e as pedras do sol, que são assim das coisas mais falsificadas que existem, e isso basta escrever na internet, pedra da lua verdadeira e pedra do sol verdadeira, já tens ali montes de posts a falar sobre isso, porque de facto, por exemplo, uma coisa que se vende muito, que é a pedra das estrelas, que não existe sequer, é vidro, é sintético, é vidro com purpurinas. Então estas coisas mais comuns já se fala muito, eu falo muito disso e no meu livro eu tenho um capítulo todo dedicado a cristais falsos, mas lá está, pedra da lua, pedra do sol, pedra das estrelas, as pessoas escrevem e já conseguem perceber mais ou menos se é verdadeiro ou falso. Agora há cristais que é muito difícil, percebes? Tens mesmo que fazer testes, tens mesmo que conhecer, não é? Eu para além de toda a minha área de cristaloterapia, eu fiz uma formação de mineralogia também, mesmo uma coisa muito específica para conhecer as pedras, para conhecer a composição das pedras. Então não há assim, há algumas dicas que se pode dar, não é? Tipo de procurares ver se o cristal não perde cor com acetona, porque há alguns cristais que são tingidos que perdem cor, mas por exemplo isto é tricky, porque no caso do lápis-lazuli como é um pigmento natural, ele naturalmente, alguns lápis-lazuli vão perder cor. Então, lá está, imagina, se tu meteres uma acetona num lápis-lazuli, isto não acontece com todos, mas acontece com muitos, vais meter e vais chegar com o algodão azul e vais pensar, é falso. Não, lápis-lazuli é um pigmento. Mas em muitos outros cristais, sim, isto é uma das formas de se ver. As ágatas, por exemplo, que são muitas vezes tingidas de rosas muito fortes e roxos muito fortes, mas a minha dica de ouro é comprar em fornecedores que sejam de facto. Sim, e não é só isso, quando vêm cristais com cores muito fortes, sei lá, rosa-choque, roxos, é de desconfiar, mas depois lá está, depois tens também cristais manipulados, hoje em dia andam muito na moda os quartos Aura e os quartos Angel, que são na verdade quartos. O cristal em si é quartzo e eles depois têm assim uma cor, conforme bate a luz, aquilo que faz ali meio um arco-íris. O cristal em si é verdadeiro, mas ele depois foi vaporizado, foram-lhe colocados metais por cima para dar então aquela tonalidade que ele tem. Ou seja, não é bem uma falsificação, é uma manipulação. É uma adulteração. Sim, é isso mesmo. Olha, tu aconselhas a comprar os cristais em bruto ou polido? Eu sei que na Súria tu tens as duas versões.
Sim, sim. É assim, o polido e o bruto é um bocadinho o gosto das pessoas e depende um bocadinho de para o que é. Imagina, se tu fores uma terapeuta, e que usas os cristais para aplicar no corpo do teu paciente, sem dúvida polidos, porque cristais em bruto são desconfortáveis no corpo, não é? Principalmente quando nós estamos a falar aqui do chakra da garganta e o chakra da terceira visão, são zonas do corpo muito sensíveis. Então convém que os cristais sejam pequeninos, que não tenham pontas, que possam magoar a pessoa. Agora, para o dia a dia, ou para teres em tua casa, é um bocadinho gosto pessoal. A energia dos cristais não se altera por eles serem polidos ou por eles serem em brutos. Claro que o facto de serem em bruto foram assim encontrados na natureza, mas tu não sabes muito bem como é que foram extraídos, também não sabes se o impacto naquela extração, sei lá, a forma como a máquina bateu na terra pode ter impactado o cristal. Então, eu acho que é muito gosto pessoal. Eu gosto muito de cristais em bruto, mas tenho imensos cristais polidos também, porque antigamente quando fazia terapias usava muito os cristais polidos. Mas é uma questão de gosto pessoal. A nível energético não há assim uma grande diferença. Olha, os cristais pela sua energia ajudam-nos a trabalhar emoções, a equilibrar os chakras, a potenciar atitudes que nós queremos atrair para nós, como segurança, confiança, amor próprio. Qual é que é o teu cristal preferido? Tens assim algum preferido? Eu vou tendo cristais, é assim, ok, o meu preferido mesmo é o quartzo, principalmente se forem portugueses. Aliás, a nível de coleção, eu só coleciono cristais portugueses. Tenho assim peças daquelas mesmo de encher o olho. E para mim são os melhores. Os nossos minerais nacionais têm uma força completamente absurda e nós temos zonas no país, a Panasqueira, por exemplo, onde a mistura de minerais que lá acontece não acontece em lado nenhum, e é por isso que há pessoas a pagarem milhões por cristais da Panasqueira. Então, o meu favorito é o quartzo. Depois eu vou tendo fases, por exemplo, eu agora estou agora já desde outubro, estou numa fase muito de citrino, que na verdade o citrino é um quartzo, é da família dos quartzos, portanto faz sentido, mas estou muito na onda do citrino e tenho agora aqui 3 ao pé de mim e estou mesmo a sentir esta vibração, este calor, muito ligado ao chakra do plexo solar, muito ligado aqui à alegria, à expansão, à abundância. Então este ano estou a vibrar muito neste cristal. O ano passado, durante a escrita do meu livro, por exemplo, eu estava muito conectada com um cristal que é magnetite, por exemplo, um cristal muito de enraizamento, acompanhou-me muito durante os 9 meses que eu escrevi o livro e era assim, precisava mesmo estar com ele. Então, não sei, eu gosto de tanta coisa, mas sim, acho que o meu cristal de eleição é o quartzo. Olha, e apesar de eu saber que a escolha de cada cristal deve ser completamente individual, consciente e cuidada, de acordo com o que a pessoa obviamente precisa a cada momento, não é? Qual é aquele cristal que consideras que todas as pessoas deveriam ter? Há algum assim mais importante do que todos os outros ou não? Para quem nunca teve cristais, qual seria aquele primeiro que tu aconselharias? O primeiro, então, uma vez que nós vivemos em casas cheias de radiação e eletricidade estática e aparelhos, não é? Computadores, telemóveis, routers, Playstations, tudo e mais alguma coisa, e a nossa própria sociedade nós estamos muito carregados de íons positivos, e isto causa-nos tem um impacto muito grande na nossa ansiedade, no nosso foco, na nossa atenção. Nós precisamos de equilibrar, e por isso é que muitas vezes se usam aqueles candeeirinhos de sal, não é? Porque eles ajudam aqui a equilibrar um bocadinho, a aumentar os íons negativos que se encontram muito nas florestas, nas montanhas. Então, sem dúvida nenhuma que para mim só puderem ter um cristal é a shungite. A shungite é um cristal que só existe na Rússia. Tem uma percentagem de carbono completamente elevada, ou seja, ela é uma purificadora. Inclusive, hoje em dia já existem mesmo filtros para a água de shungite, porque já está estudado que a shungite purifica mesmo a água que esteja assim com algum tipo de bactérias ou assim ela purifica. Aqui em Portugal eu não sei, eu sei que aqui em Portugal já existem plaquinhas para se pôr nos telemóveis de shungite, mesmo para tu colares na parte de trás do telemóvel, mas eu na América já vi mesmo capas de telemóvel
feitas de chungite para bloquearem a radiação que os telemóveis emitem. Então, se só puder ser sem dúvida a chungite, porque eu acho que as nossas casas estão tão carregadas de eletricidade estática que muitas vezes as pessoas estão enervadas e estão estressadas em casa e não percebem porquê, e é só por causa deste excesso de radiação que existe em casa. Então eu acho que é um ótimo cristal, é a chungite. Boa. Vânia, o que é que significa a dureza do cristal? Eu às vezes quando estou a explorar o teu site vejo lá a dureza e o que é que isto quererá dizer? Sim, a dureza, ok. Então, não tem a ver com o peso, não tem a ver com... Não. Tu nos cristais tens uma escala, que é a escala de Mohs, que determina a dureza dos cristais, ou seja, a facilidade com que eles se partem ou não. Ou seja, imagina, o cristal mais duro do mundo, não há nada ali que o parta ou que o risque, é o diamante. Resistente. O mais resistente, exatamente, é o diamante. Está numa escala de 9. Depois, abaixo disso, vais tendo outros cristais, ou seja, vais tendo famílias de cristais, e essa escala determina efetivamente a dureza, a resistência do cristal, não é? Ou seja, por exemplo, um cristal de quartzo, que está numa escala de 7, vai ser mais resistente do que, por exemplo, uma fluorite que está numa escala de 4. Por exemplo, um quartzo é capaz de riscar uma fluorite, mas uma fluorite não é capaz de riscar um quartzo. Mas um diamante é capaz de riscar um quartzo, mas não há nada que consiga riscar um diamante, por exemplo. Então a dureza dos cristais tem muito a ver com isto, com a resistência que eles têm a diferentes testes que foram feitos, e tu aí consegues categorizar, não é? Por exemplo, uma selenite é extremamente frágil, está numa escala de 2, porque a base é de gesso. Então qualquer coisa é preciso ter muito cuidado, porque ela vai se partir muito facilmente. E tu aí também consegues depois também dar indicações às pessoas, olha, cuidado porque este mineral é frágil, portanto vai partir mais facilmente. Então a dureza é isso. Olha, há cuidados especiais que se devem ter com os diferentes cristais, e há formas distintas, rituais distintos de os usar. Porquê? Como é que a pessoa sabe? Quer dizer, quando compra tem que perguntar, não é? Porque sim. senão é... É assim, sabes que eu cada vez mais tenho simplificado a forma de utilizar cristais, e acho que nós não precisamos assim de tantos rituais e de Tem mais a ver com a intenção que a pessoa põe do que propriamente com o ritual, não é? Exatamente, sim. Eu sou muito apologista de menos é mais, ou seja, mais vale tu comprares um que de facto faz mesmo sentido, e explorares e andares com ele, se tocares-lhe, escreveres sobre o cristal, meditares com ele, colocares no corpo, veres em diferentes áreas do corpo, ver como é que o teu corpo se conecta com ele, fazeres meditar com os cristais é ótimo para te ajudar a conectar esta energia. Lá está, depois os rituais, eu partilho muitos rituais no site, o blog do site tem imensos rituais diferentes que eu gosto de ir partilhando, partilhei vários rituais no livro também, grelhas de cristais, várias coisas, mas eu acho mesmo é que as pessoas, mais do que procurarem coisas extras, sigam a intuição. É a mesma coisa quando me perguntam como é que eu devo escolher um cristal. Há duas formas muito simples, ou tu Mafalda, chegas ao pé de mim e dizes, olha Vânia, gostava mesmo de trabalhar esta questão em específico, tenho aqui esta área e queria mesmo trabalhar isto. Então ok, eu vou-te indicar 1 ou 2 e depois tu vês o que é que sentes. Agora muitas vezes, gostava de ter um cristal, mas não sei bem. E o que eu digo muitas vezes é, olha, entra na loja, para já borrifa nas descrições, não abras as descrições, vê só as fotos, vê as fotos, perde um tempo, deixa os teus olhos verem, de certeza que vai haver que não te vai sair, tu vais ficar a pensar naquilo, e de repente muitas vezes as pessoas abrem as descrições e é exatamente aquilo que estavam a precisar, e se calhar se eu lhes tivesse dito alguma coisa, não é? Aliás, eu sei de casos disto, de clientes que acabaram por escolher cristais que nem conheciam. Olha, não fazia a mínima ideia, ainda bem que eu segui a tua sugestão, porque fui escolher um cristal que não fazia a mínima ideia, que me faz mesmo sentido. Portanto, obrigada. Então é um bocadinho isto, todos nós somos pessoas intuitivas, então é um bocadinho dar tempo, olhar, entrar numa loja com tempo, se for uma loja física procurar sentir os cristais, numa loja online, perder aqui este tempo de ver as fotografias e depois sim, ir ver as descrições. E se fizer sentido, normalmente faz, a pessoa acaba por escolher.
Olha, assim uma última pergunta sobre os cristais, porque depois também quem quiser pode ir ver o teu livro A Magia dos Cristais, que é espetacular e tem lá a informação toda. Porquê é que os cristais que já não nos servem devem ser devolvidos à Terra? Então, esse foi assim uma das coisas que eu mudei a minha opinião nos últimos 2 anos. Lá está, como tenho estudado muito e tenho estudado com outros professores e eu própria tenho aprofundado muito o meu trabalho com cristais, isso deixou de me fazer sentido. Ou seja, depende um bocadinho do tipo de cristal. Antigamente falava-se muito, e isso é passado muito na internet, porque se diz que se o cristal parte, o cristal deixou de estar a funcionar, não é? Mas se nós pensarmos que muitos dos cristais que chegam até nós não chegam àquela bolinha, não é? Não é aquela bolinha, por exemplo, um cristal rolado vem de uma peça muito maior, que é colocada numa tómbola, aquilo é rolado, vai começar a rodar, leva uma data de tratamento, não é? É partido, esse pedaço maior é partido, é colocado na tómbola e a tómbola rola, ou seja, o cristal já foi partido, não é? Por exemplo, drusas de ametista, aquelas roxinhas muito bonitas, tu às vezes vês aquelas drusinhas pequeninas, não é? Quando são peças maiores, as maiores, ainda por cima quando são grandes peças, grandes drusas, por norma elas já são assim, foram encontradas assim desse tamanho. E o que acontece até é que depois tu vês que eles metem uma proteção por trás, normalmente até é cimento e tudo, porque elas são frágeis, quando são assim peças maiores. Agora quando nós vemos, por exemplo, drusinhas pequeninas de ametista, vê-se muito, eu tenho bastantes, adoro, a ametista é lindíssima. As drusas de ametista, elas não são encontradas, algumas, pode ser uma ou duas, mas a maior parte delas, elas vêm de uma peça maior, não é? Claro. Muitas vezes o que acontece é uma peça maior que foi encontrada e que se partiu ali pelo meio, e o que os fornecedores fazem é, ok, então vamos partir aqui em vários e vendemos pecinhas mais pequeninas. Ou seja, deixa de fazer aqui um bocadinho de sentido. Se a peça já foi partida, porque é que chegou até ti e parte e tens que deitar fora? Então, onde é que eu acho que essa questão faz sentido? Quando nós estamos a falar de pontas de cristais, principalmente quando são pontas naturais. Quando tu tens cristais, efetivamente com uma ponta, não é? A zona ali, aquilo tem um vértice, tem tudo, aquilo significa que efetivamente a energia está a fluir ali por aquela zona. A ponta de um cristal é a parte mais importante do cristal. Quando tu tens cristais em ponta, as pontinhas, mesmo ali, aquela coisinha onde eles se unem, é o que nós temos que ter mais amor. As pessoas preocupam-se muito com o meio do cristal, mas a verdade é que... Desculpa, que isto não começou aqui a tocar. A verdade é que numa ponta, a parte mais importante do cristal é mesmo ali aquele vérticezinho. Se isso parte, efetivamente, a energia do cristal já não é distribuída da mesma forma. Inclusive, eu cheguei a ver testes mesmo que foram feitos com máquinas específicas que medem a vibração à volta dos cristais, e quando tu tens uma pontinha mesmo perfeitinha, a vibração à volta até saía tipo, aquilo é tipo meio uma radiografia, cores, super giro, e quando o vérticezinho está partido, ela de facto fica muito mais fraca. Então, quando são pontas, ou mesmo que se partam a meio, aí sim, o cristal acabou por perder ali a sua ligação. Então faz sentido tu entregares à terra, porque é quase... Estou a honrar aquilo que a Mãe Terra me deu, estou a devolver o cristal à terra. Por exemplo, uma coisa que eu sugiro também às pessoas, aconteceu-me agora há pouco tempo, porque se partiu uma ponta minha, e o que eu fiz foi, eu coloquei no vaso das minhas plantas, ou seja, não me desfiz, tipo, não vou... Coloquei porque as plantas adoram cristais, e coloquei. Agora... Aquilo que eu digo sempre às pessoas é ter sempre atenção para não, porque às vezes, imagina, o quartzo é um cristal que corta imenso, é preciso ter muito cuidado com isso, que corta imenso, é mesmo vidro, aquilo, quer dizer, não é vidro, mas corta como vidro. Ou seja, se tu tens um cristal que tu gostas, partiu, desde que tu garantas que não te vais magoar com ele, tu podes continuar a usá-lo. Não tens que o deitar fora, o cristal continua a funcionar da mesma maneira. Se calhar depois te fazes uma limpeza para regenerar ali um bocadinho de energia, mas não tens que o deitar fora. Só na questão das pontas é que eu sou assim um bocadinho mais, porque de facto, pela ponta é que de facto foi a energia. Olha, para terminar, nós começámos por falar na dificuldade que tinhas em te aceitar tal como eras. E depois dessa luta interna grande, conseguiste abraçar o amor próprio. Tu hoje permites-te brilhar. Muitas vezes nós temos medo
de nos dar ao mundo, porque para além do receio das críticas temos medo de brilhar. A lançar tantas coisas bonitas como tu tens lançado, o teu Xala, o livro, a Súria Cristais, tu já abraçaste esse lado de te dares permissão de ser em verdade? Sim, completamente. Acho que eu, hoje em dia, eu vivo provavelmente a minha melhor versão, não é? Se calhar há muitos anos atrás eu disse que ia ser a minha melhor versão e acho que agora que eu estou efetivamente a viver. Se há dias em que também penso, não me apetece nada disto e a me era estar numa gruta, sim, muitos, mas no geral acho que efetivamente hoje em dia eu estou a viver a melhor fase da minha vida, sem dúvida nenhuma. 100% aí alinhada. Que bom. Sim, sim, sim. Vânia, olha, foi assim um prazer enorme ter-te aqui comigo. Gostei imenso da nossa conversa, aprendo sempre imenso contigo. Muito obrigada e espero que quem está a ouvir também tenha gostado tanto como eu. E se gostaram, partilhem com quem acham que pode ganhar em ouvir esta conversa. E muito obrigada, foi maravilhoso. Obrigada, um prazer imenso, Mafalda. Obrigada.